Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos iniciar uma série aqui. Vamos estar falando um pouco acerca dos avivamentos da história da igreja. Vamos estar falando também acerca de algumas pessoas que fizeram parte desse avivamento da história da igreja. Nós temos aí vários avivamentos que aconteceram tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas nós temos também pessoas cujos seus nomes não estão escritos no livro sagrado, mas que fizeram parte do avivamento da igreja. E hoje nós vamos estar falando um pouco aqui acerca de um homem chamado Jerônimo de Savonarola. É um nome não tão conhecido, não tanto divulgado, mas que fez parte da história da igreja, dos avivamentos da história da igreja. Então nós vamos falar um pouco hoje acerca de Jerônimo de Savonarola. Fique conosco até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você. Se você gostar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, também dê o seu joinha se você assim gostar. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Nós sabemos através da história que lá na Itália, especificamente em Florença, no ano de 1496 e 1498, aconteceu ali um grande avivamento. E nós sabemos muito bem que Deus ele usa pessoas, homens, como seu instrumento para que avivamentos venham acontecer aqui nessa terra. E dessa vez Deus usou esse homem, esse italiano chamado Savonarola, para realizar um grande avivamento ali naquele lugar. Pois aquele lugar ali era um lugar onde tinha muito vício, onde tinha muita imoralidade, muita corrupção. E então Deus ele usa este homem para que viesse trazer a mensagem dele sobre aquela nação. Bom, Savonarola era um homem que costumava andar à beira de um rio chamado Pó, e ele andava sempre ali cantando, cantava hinos ao Senhor, e andava também ali sempre chorando e lamentando pelos seus pecados, e também lamentando pelos pecados da nação, pela injustiça que havia ali, pela pobreza que estava ao seu redor, o vício, muitos líderes cruéis naquela época, líderes que esbanjavam luxo, líderes religiosos que eram impiedosos. E então Jerônimo de Savonarola, ele se viu muito incomodado com aquilo ali. Então, a ponto dele ficar deitado, prostrado, horas a fio, ali no lugar onde ele pregava a palavra, nas escadarias, nos degraus ali da igreja, ele ficava horas e horas chorando, se lamentando, pedindo perdão ali ao Senhor pelos seus pecados e também pelos pecados da nação, pelos pecados da igreja. E então Jerônimo de Savonarola, apesar de ser um católico, ele estava cheio do Espírito de Deus, ele estava cheio da presença do Senhor, e as suas orações nós podemos ver que era como uma preparação para uma reforma protestante que iria acontecer lá na frente. Tanto é que Martinho Lutero se refere a Savonarola como um mártir do protestantismo. Então nós temos aqui um exemplo de vida glorioso, um exemplo de vida de uma pessoa que orava, que buscava incessantemente a Deus para que viesse um avivamento. E olha só, aos 22 anos de idade, Savonarola ele escreveu um tratado ou um livro, um decreto com um título Desprezado pelo Mundo, e em que ele comparou os pecados da sua época com os pecados de Sodoma e Gomorra. Veja, por aí nós podemos perceber como que estava o mundo ao seu redor, como que estava a cidade de Florença, a ponto de ele comparar os pecados daquela cidade, os pecados dos líderes religiosos com os pecados de Sodoma e Gomorra. Então foi nesse cenário que ele resolve
deixar a sua família sem avisar nada e ele vai para um monastério e ali ele dá início a uma vida de jejum, a uma vida de oração, a uma vida de devoção ao Senhor, porque nós podemos ver ali que Savonarola ele estava desesperado para que Deus viesse enviar um avivamento. E durante anos e anos ele passou a estudar a palavra, se dedicar ainda mais às escrituras, e ele esperava em Deus, ele orava para que o Senhor viesse fazer algo. Até que um dia, em visão, Deus ali falou com ele, os céus se abriram e Deus falou com ele e ordenou que ele fosse e anunciasse ao povo daquela cidade as calamidades que viriam, as calamidades que viriam também sobre a igreja, e Savonarola, transbordando de uma tremenda unção, ele começou a pregar a população daquela época, ele começou a anunciar a mensagem de Cristo, ele começou a anunciar a mensagem da salvação, cheio do Espírito de Deus, e os seus ouvintes vinham para ouvir o que ele tinha a falar, tanto homens como mulheres, os poetas da época, os filósofos, os artesãos, vinham os pobres, vinham os ricos, vinham pessoas de tudo quanto é lugar da cidade para ouvir Savonarola, cheio do Espírito de Deus, a falar da palavra do Senhor. E aquelas pessoas, ao ouvirem as suas palavras, aquelas pessoas eram convencidas pelo Espírito Santo, aquelas pessoas eram comovidas pelo Espírito de Deus, a ponto das pessoas ficarem dias sem ter palavras, porque aquelas pessoas eram impactadas pelas palavras que saíam da boca daquele homem de Deus. E olha algo interessante também na vida de Savonarola, que ele profetizou que o governo da cidade, que o Papa da época e o rei de Nápoles morreriam dentro de um ano. E a Bíblia diz que a profecia, quando é de Deus, ela se cumpre. E então se cumpriu aquilo que Savonarola havia profetizado, que no período de um ano, o rei de Nápoles, o Papa da cidade e o governante de Florença acabaram morrendo, e se cumpriu a palavra do Senhor. Por meses ele profetizou que Deus puniria Florença com uma invasão vinda dos Alpes. E nós podemos ver, a história nos conta isso, que o rei Carlos VIII da França, juntamente com o seu exército, atravessam ali os Alpes e preparam o ataque para invadir a Florença. E Savonarola, ele saiu sozinho para se encontrar com eles. Savonarola enfrentou sozinho o exército francês e 2 vezes ainda conseguiu persuadir o rei a voltar atrás e não atacar a Florença. Mas por fim aquele governo ímpio, ele acabou sendo desposto. E nós podemos ver aqui um grande avivamento acontecendo na democracia, no governo de Florença. Olha só, nós podemos ver que esse avivamento ele trouxe imensas transformações morais, porque quando o avivamento ele vem, ele trabalha no caráter das pessoas. Quando o verdadeiro avivamento vem, ele traz uma certa moralidade. A imoralidade vai sendo deixada de lado para que o caráter de Deus seja formado em nós. E foi o que aconteceu naquela época. As pessoas que tinham livros de magias, livros que não agradavam ao Senhor, livros pornográficos, tudo o que era imoral, essas pessoas começaram a queimar em fogueiras. Nós podemos ver que através da história, as crianças, elas andavam de casa em casa cantando hinos ao Senhor. Aconteceu um grande avivamento ali naquele lugar. As pessoas começaram a abandonar a imoralidade e passaram a servir ao Senhor. As pessoas começaram a deixar as suas vaidades para se prostrar diante daquele que é santo, diante daquele que é digno, diante daquele que é fiel,
diante daquele que é verdadeiro. Em praça pública as pessoas iam lá e começavam a jogar os seus objetos a entidades pagãs e começavam a dizer que o Senhor era Deus. E nós podemos até lembrar ali de Atos 18, 19, 20, quando Paulo, o apóstolo de Deus, estava ali em Éfeso e então ele pregava a palavra e as pessoas começavam ali a queimar os seus livros de magia. Então isso aconteceu nesse avivamento de Florença em que Deus usou Savonarola, mas o corrupto Papa e os cardeais daquela época e os sacerdotes estavam enfurecidos por causa da mensagem de Savonarola. E com o tempo, os seus inimigos, os inimigos políticos e os inimigos religiosos incitaram uma rude turba e começaram a atacar. Eles começaram ali a se levantar contra o ministério de Savonarola, porque é assim que acontece. Quando alguém se levanta para falar da verdade, os ataques vêm. Quando alguém se levanta para falar da verdade, os inimigos se levantam ferozmente, mas fiel e verdadeiro é o Senhor. E então, infelizmente, acabaram derrubando as portas do santuário, do convento aonde ele estava, e o capturaram. E Savonarola, ele foi torturado severamente. Os seus inimigos tentaram fazer até com que ele confessasse que ele era um herege. Suas mãos foram amarradas para trás, mas nada disso adiantou. Colocaram brasas nos seus pés, mas ele não negou a Jesus. E por repetidas vezes ali maltrataram Savonarola, mas Savonarola permaneceu fiel ao seu Deus. E agora de volta à cela, Savonarola ele se ajoelhava e ele pedia a Deus que Deus perdoasse o povo. Olha só, a oração de um homem fiel a Deus. E finalmente, Savonarola e mais dois amigos seus, dois monges, foram levados para serem executados diante de uma multidão de milhares de espectadores, para ser espetáculo diante daquelas pessoas. E um terrível silêncio pairou ali. E as últimas palavras de Savonarola foram essas palavras: não deveria eu voluntariamente morrer por aquele que sofreu por mim? Olha só, mesmo diante da morte, ele diz: não deveria eu voluntariamente morrer por aquele que sofreu por mim? Ele não negou Jesus, ele foi fiel até o fim. Depois ele e os seus amigos foram enforcados na praça e os seus corpos foram queimados. Mas o que importa diante da grandeza de Cristo Jesus? E então, através da vida desse homem, tantos outros acabaram se espelhando, como no caso Martinho Lutero se espelhou na história de Savonarola, dizendo que este era um mártir do protestantismo. Então, essa é a primeira de uma série de avivalistas, de pessoas que participaram de um avivamento na história da igreja. Espero que vocês tenham gostado. Essa é um pouco da história de Jerônimo de Savonarola. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres de Deus nessa geração que possam fazer a diferença. Que Deus abençoe você. Até a próxima, querendo Deus.